horas e 29 minutos. ZYB 963, canal 369, uma emissora do sistema Senac de Comunicação, 93,4 FM. Quer saber? Senac. A grana anda curta, mas você quer aproveitar as promoções da Black Friday? Aqui na Santa Oportunidade você não precisa se preocupar com isso. Além de roupas maravilhosas, a preços incríveis, você ainda pode parcelar a sua compra em até 10 vezes sem juros. E seguindo a Santa Oportunidade nas redes sociais, você pode conseguir cupons de até 20% de desconto. Avenida dos Ipês, 180, no centro de Ribeirão. Ribeirão Preto se prepara. O gigante brasileiro está chegando. Mirage Circus, um dos maiores da América Latina, estreia no dia 15 de março, 8h30 da noite, no Estádio do Comercial. Um espetáculo de tirar o fôlego, com trapézio, o temido Globo da Morte e um show de ilusionismo. Informações e ingressos em miragecircus.com.br. É mais que um circo, é um espetáculo. Oi, você já sabe que pode sempre contar com o roxinho quando o assunto é segurança. Agora, com o modo rua, você tem uma camada extra de proteção, já que pode definir os valores máximos das suas transações para quando não está em casa, garantindo ainda mais tranquilidade no seu dia a dia. Para isso, basta acessar o menu de proteções dentro do aplicativo e configurar suas redes confiáveis. É simples e rápido. Acesse o blog do Nubank para saber mais e teste hoje mesmo no app. Nubank, N possibilidades. Rádio Senac. Começa agora o programa Rádio em Foco, 93.4 FM, diretamente dos estúdios da Rádio Senac, em Ribeirão Preto. O tema de hoje é a história da televisão. Apresentação: Eduardo Henrique e Rafaela Fernandes. Bom dia pessoal sintonizado no Rádio em Foco. Agora são 9 horas e 32 minutos. Estamos preparados para levar até você informação de primeira qualidade. E agora, para deixar essa manhã ainda mais especial, vamos dar as boas-vindas à minha parceira de sempre, Rafaela. Bom dia! Bom dia, Edu! Bom dia, ouvinte que está sintonizado juntinho com a gente nessa manhã linda de quarta-feira. Fica ligado com a gente que a nossa programação conta com histórias incríveis e uma reportagem que a Gabi Castro preparou especialmente para vocês sobre a 9ª Semana Senac de Leitura. E agora, pessoal, preparem-se, porque o programa de hoje está simplesmente imperdível. Vamos mergulhar fundo na história da televisão pelo mundo e entender a importância desse incrível veículo de comunicação que revolucionou a nossa maneira de nos informarmos. Não saia daí, pois vamos explorar cada detalhe dessa fascinante jornada. Edu, agora vamos fazer uma viagem no tempo para entender como tudo isso começou? Vamos sim, Rafa. No século XIX, lá em 1817, o cientista Jacob Berzelius fez uma descoberta que viria a ser crucial. Ele isolou um elemento químico chamado selênio, mas foi só em 1884 que Nipkow entrou em cena com sua invenção revolucionária, o disco de Nipkow. Esse dispositivo permitia enviar imagens em movimento de um lugar para o outro, utilizando a propriedade fotocondutora do selênio. Essa foi uma das primeiras sementes plantadas no caminho para o que conhecemos hoje como televisão. Legal, né, Rafa? Demais, Edu. Mas você sabia que na década de 20, mais especificamente em 1920, marcos importantes pavimentaram o caminho para a televisão moderna. Em 1923, o cientista russo-americano Vladimir Kozma criou o iconoscópio, que, para quem não sabe, é um tubo a vácuo que fazia a varredura eletrônica das imagens. 3 anos depois, em 1926, o escocês John Bird transmitiu as primeiras imagens à distância, usando uma câmera improvisada. Enquanto em 27, Phil Farnsworth desenvolveu o modelo que solidificou a base da televisão eletrônica, que é como conhecemos hoje. E agora, galera, vamos mergulhar na década de 30, quando a televisão dava seus primeiros passos. Em 1930, a NBC fez um teste de transmissão nos Estados Unidos,
Mas olha só, a TV ainda era coisa de poucos, sabe? Só as famílias mais ricas podiam ter uma, porque era um aparelho caríssimo. No Reino Unido, só para vocês terem uma ideia, havia 3.000 pessoas com TV naquela época. E sabe mais o que rolou em 1931? No dia 31 de julho, começaram as transmissões da CBS. E aí, imagina só, a galera curtindo as primeiras imagens na telinha. Incrível, né, Rafa? Demais, Edu. E aí, pessoal, que tal darmos uma voltinha pela televisão nos anos 30? Olha só o que rolou. Em 1934, a alemã Telefunken deu o pontapé inicial fabricando os primeiros aparelhos com tubos de raios catódicos. Foi um verdadeiro marco na evolução da TV. No ano seguinte, em 1935, foi só alegria. A Alemanha e a França fizeram suas estreias nas transmissões, com eventos empolgantes rolando em março e em novembro. A TV estava conquistando o coração do público. Já em 1936, o mundo parou para assistir às Olimpíadas de Berlim pela TV. Ao mesmo tempo, a BBC fazia sua grande estreia em Londres. E em 1938, foi a vez da Rússia entrar na onda da televisão, trazendo mais emoção para essa história incrível. E para fechar com chave de ouro, em 1939, começaram as transmissões regulares. A NBC dos Estados Unidos foi a pioneira nessa jornada, e a galera começou a correr atrás dos seus próprios aparelhos de TV. Uma verdadeira revolução estava só começando. E para quem está chegando agora, são 9 horas e 35 minutos no Rádio em Foco, na Rádio Senac 93,4 FM, e estamos falando sobre a história da TV. Manda sua opinião sobre esse bate-papo no nosso Insta, no nosso WhatsApp e até mesmo no YouTube, aproveitando que estamos ao vivo. Se liga lá no canal Júnior de Souza. Gente, voltando agora para a década de 40, né, foi cheio de acontecimentos marcantes para a televisão. Em 1941, mais especificamente no dia 7 de setembro, a CBS fez história ao apresentar o primeiro noticiário televisivo. O tema, o envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Foi um momento crucial que marcou o início da televisão como uma fonte de informação em massa. Mas, em 1945, a Segunda Guerra Mundial trouxe uma pausa nas pesquisas e na produção de televisores. Foi só após o fim do conflito que vimos uma reviravolta. Os aparelhos ficaram mais acessíveis e começaram a surgir mais canais transmissores. Um ano depois, 1946, uma grande novidade: o lançamento do primeiro aparelho de televisão popular, o modelo 630TS da RCA. Foi o início de uma era em que a TV se tornaria um elemento essencial nos lares de todo o mundo. Que bacana, Rafa! E chegamos às considerações finais sobre a história da TV no mundo. E olha só o que a gente aprendeu. A televisão se tornou um poderoso meio de comunicação, transmitindo não apenas notícias através de telejornais, mas também uma ampla variedade de programas de entretenimento, como programas de auditório, os infantis, as novelas e muito mais. Mas não para por aí. A TV também é um grande palco para a publicidade, sendo a principal fonte de financiamento dos canais. Isso muitas vezes leva a uma inundação de propagandas que podem influenciar o espectador de forma desenfreada. Por outro lado, alguns programas podem acabar alienando o público, inundando com informações irrelevantes, tudo em busca de lucro e altos índices de audiência. E vale a pena refletir sobre o papel da TV como formadora de opinião, influenciando comportamentos, interesses políticos, econômicos e muito mais. Afinal, a televisão não só transmite informações, mas também ideias e ideais que moldam a nossa sociedade. Rádio Senac. Agora posso tossir. Tem interesse em saber e aprender mais sobre café? O Senac tem o curso certo. Você vai aprender sobre os mais diversos métodos de extração, expresso, coquetéis com café, tipos de moagem, montagem de macchiato e análise sensorial. Tudo isso dividido em 4 cursos que podem te dar a formação completa como barista. A próxima turma do curso de expresso com duração de 48 horas está prevista para 9 de maio. Está esperando o quê? Venha tomar um cafezinho com a gente e descobrir todas as possibilidades que essa bebida tem para te oferecer. Mais informações no sp.senac.br. Este é o programa Rádio em Foco. E agora, pessoal, voltando, é hora de explorarmos a história da televisão aqui no Brasil.
que apesar da televisão ter sido inaugurada mundialmente lá em 1931, demorou um tempinho até que chegasse por aqui. Foram 8 anos de espera até que ocorresse a primeira transmissão experimental da televisão no Brasil, que foi só em 1939. E olha só que interessante, Edu, para essa transmissão foram utilizados equipamentos alemães em circuito fechado, um verdadeiro marco tecnológico que pavimentou o caminho para o que viria a ser a nossa indústria televisiva. Em 1950, surgiu a primeira emissora do Brasil, a TV Tupi. Ela trazia uma programação cheia de assuntos interessantes e inovadores, que conquistaram o público. Mas olha só, como não tínhamos transmissões via satélite naquela época, a TV Tupi ficava restrita à cidade de São Paulo. Foi só no ano seguinte, em 1951, que o canal foi inaugurado também no Rio de Janeiro. E assim como aconteceu em outros países, o acesso à televisão no Brasil, pelo menos no início, estava restrito a um número mínimo de pessoas. Era o começo de uma era que transformaria para sempre a maneira como nos informamos e nos divertimos. Já em 1952, nasceu o primeiro telejornal do Brasil, o Repórter Esso, apresentado por Heron de Lima na TV Tupi do Rio de Janeiro. Foi um verdadeiro pioneiro que abriu caminho para as futuras estrelas do jornalismo. E em 1954 surgiu o primeiro modelo semiportátil de TV, com fabricação nacional. Produzido em São Paulo pela Erga, esse aparelho feito de madeira marcou o início da televisão brasileira acessível para mais pessoas, uma verdadeira revolução na época. Já em 1955, Hebe Camargo foi uma verdadeira lenda da TV brasileira. A sua importância ela vai muito além do entretenimento. Ela foi pioneira, abrindo caminho para mulheres na televisão e quebrando barreiras em um ambiente predominantemente masculino. Sua personalidade carismática e seu talento como apresentadora tornaram Hebe uma pessoa muito querida por gerações de telespectadores, deixando um legado duradouro na história da televisão aqui no Brasil. Que bacana, Edu, a Hebe foi uma queridíssima amiga, né? Vamos voltar no tempo até os anos 50 e explorar o início do teleteatro, uma verdadeira fusão entre o rádio e o teatro. No rádio, tínhamos nomes como Walter Foster, Cassiano Gabus Mendes, enquanto do teatro vinham figuras como Madalena Nicon, Procópio Ferreira, Maria Della Costa, Cacilda Becker, Paula Altran e Fernanda Montenegro. O primeiro programa a surgir foi A Vida por um Fio, sobre a direção de Cassiano Gabus Mendes e Demerval Costa Lima. O elenco contava com nomes como Lima Duarte, Walter Foster, Lia de Aguiar e vários outros. O formato era ao vivo e unitário, ou seja, sem divisões em capítulos, trazendo toda a emoção e intensidade de uma apresentação teatral diretamente para os lares dos telespectadores. Na TV Tupi, tivemos adaptações de clássicos da literatura, como Shakespeare, Goethe, Dostoiévski, Lorca, Nelson Rodrigues e Pirandello, trazendo o melhor do teatro para o conforto do lar. Hebe Camargo, a eterna rainha da televisão brasileira, teve uma trajetória pelas grandes emissoras do Brasil. Passou pela TV Tupi, Globo e o SBT, deixando sua marca por onde passou. Como ela é acessível, olha ali, a outra chorando. Pega, traz o anjo pra dar pra ela. Thank you, Brasil. Ah, que lindinha. Olha, bem rapidinho, dá o anjo pra ela. Eu nunca vi uma estrela como a Mariah ser tão próxima do público. Coisa linda, olha, tira foto, ai, que lindo. Chico Anísio estreou na TV em 1960, criando personagens icônicos que ficaram gravados na memória do público. Na TV Rio, lançou o Noite de Gala, em 1957. O Bigode era pobre, mas um cara muito legal, muito legal. Então a Zambuja sugeriu que nós fôssemos fazer uma visita ao Bigode. Onde é que ele mora? Ele mora, Chico, em Vila Condessa. E não podemos deixar de esquecer de Lima Duarte, um dos pioneiros da televisão brasileira. Esteve no elenco da primeira telenovela do país, Sua Vida Me Pertence, e se tornou uma das principais figuras do gênero. Uma verdadeira lenda da telinha. Olha, não é que eu seja o ator mais velho da televisão brasileira, não é isso não. É que eu sou dos primeiros atores da televisão brasileira, dos que começaram primeiro, logo naqueles idos de 1950 mesmo, né?
Mas eu também comecei muito cedo. Velho eu não sou, não. Eu tinha mais ou menos essa cara que tá aí. E para fechar com chave de ouro, os anos 50 também nos presenteou com incríveis seriados, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Alô Doçura, O Falcão Negro, O Jovem Doutor Ricardo e Lever no Espaço. E agora, Rafa, vamos explorar um pouco da década de 60, um período cheio de avanços tecnológicos e mudanças na programação televisiva. Nessa época, a tecnologia a cores começou a se popularizar e as televisões de tubo ganharam destaque, tornando-se mais leves devido a mudanças nos materiais de produção. Ter uma TV em casa já era algo comum para muitas famílias. Em 62 e em 1963, a TV Excelsior realizou testes com transmissões em cores aqui no Brasil, mostrando o avanço da tecnologia televisiva no país. Os anos 60 foram marcados por uma programação diversificada, voltada para toda a família. Foi a era dos festivais, a era dos programas de auditório, de música popular brasileira e o movimento Jovem Guarda, que agitava as telinhas com sua juventude e irreverência. Uma década cheia de emoções e novidades na televisão brasileira. Vamos falar um pouco sobre a programação televisiva voltada para a família. As emissoras organizavam suas faixas de programação de acordo com as rotinas das famílias, reservando horários diários para diferentes categorias de programas. Aos domingos, a programação era especial, com atrações para toda a família se reunir em frente à TV. A fórmula consagrada da TV Globo era intercalar novelas com telejornais, mantendo o público sempre engajado. O cinema também servia como inspiração para o conteúdo audiovisual, enriquecendo a programação televisiva com histórias cativantes e emocionantes. E é claro, não podemos esquecer da importância do Ibope e dos patrocinadores, que influenciavam diretamente na programação e na qualidade dos programas exibidos. Vamos falar sobre alguns dos programas de auditório que marcaram época na televisão brasileira. Flávio Cavalcante foi um dos comunicadores mais polêmicos e famosos aqui no Brasil. Ele apresentou programas de rádio e televisão nas décadas de 60 e 70, como o programa Flávio Cavalcante, o programa Um Instante Maestro e A Grande Chance. Para a apresentação deste programa, aqui está o comentarista de música popular, Flávio Cavalcante. Que violência, gente! Mas que violência vocês entraram hoje no programa? José Abelardo Barbosa, conhecido como Chacrinha, é uma figura icônica na história dos programas de auditório. Ele brilhou em diversas emissoras, abrindo espaço para outros grandes apresentadores, como Gugu Liberato e Faustão. Tá fraco, Terezinha! Tá fraco, Terezinha! Silvio Santos também deixou sua marca com o programa Silvio Santos, que foi ao ar na TV Globo de 68 a 76. Carismático e polêmico, Silvio ele é conhecido pelo bordão "Quem quer dinheiro?". Agora, quem quer dinheiro? Aí, alegremente abram alas, olha lá. E não podemos esquecer de O Homem do Sapato Branco, apresentado por Jacinto Figueira Júnior na TV Globo entre 68 e 69. Ele foi pioneiro no jornalismo policial na televisão brasileira e também trouxe programas populares de auditório que abordavam dramas pessoais dos cidadãos, além de programas da TV Record, como Fino da Bossa Nova e Jovem Guarda, os quais rolaram no mesmo ano, em 1965. Rádio em Foco, Senac FM 93,4. Estamos falando sobre a história da TV. Deixe sua opinião sobre esse assunto em nossas redes sociais. Voltamos já já. Rádio Senac. Pra quem é de família, reunião. Pra quem é de frio, neve. Pra quem é de série de ação, guerreiros. Pra quem é de torcida,
vibração. Para quem é de festa, comemoração. Para quem é de esportes, espetáculo. E para agitar a sua tarde de domingo, Philadelphia Eagles e New York Giants, direto do MetLife Stadium, às 15 horas. Domingo é dia de NFL e NFL é só na ESPN. A Petrobras está fazendo 70 anos. 70 anos de muita história e transformando a história de muitas pessoas. Porque quando a gente põe energia no esporte, desafios se tornam superação. Quando a gente põe energia na cultura, sonhos se tornam música e arte. É nessa energia que a Petrobras vai transformando da estrada ao palco, do combustível ao pódio. Petrobras 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Agora no Rádio em Foco. Previsão do tempo e trânsito. Oferecimento Sical Nissan. Bom dia, pessoal. Aqui é o Alisson e eu venho trazendo informações sobre o clima na cidade hoje. Aqui em Ribeirão Preto, atualmente a temperatura é de 27 graus ensolarado e a previsão para amanhã é um dia ensolarado também com a temperatura variando entre 19 e 33 graus. Há um aviso também de baixa umidade do ar com severidade moderada, válido entre meio-dia e 6 horas. Então recomenda-se beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Agora um pouquinho sobre o trânsito de hoje. Algumas interdições continuam em Ribeirão por conta do corredor de ônibus e o destaque está no trecho da Rua Lafayette, entre a Visconde de Inhaúma e a Barão do Amazonas na Rua Prudente de Moraes até a Rua General Osório, e na Lafayette até a Rua Tibiriçá. Eu venho com mais informações no próxima entrada que a gente tiver. Sigam com o programa. Rádio Senac. E vamos de curiosidade, Edu? Vamos sim, Rafa. Enquanto a década de 60 foi marcada por festivais, programas de auditório, programas para a família, música popular brasileira e afins, a década de 70 recebeu um destaque especial com a primeira transmissão ao vivo, via satélite, da Copa do Mundo, que inclusive foi nosso queridíssimo Brasil que conquistava esse tricampeonato inesquecível. Na época, aproximadamente 25% dos brasileiros já tinham TV em casa. Foi uma febre. Importante ressaltar que esse ano as transmissões de TV aqui no Brasil ainda eram em preto e branco. O colorido chegou para nós 2 anos após esse marco, em 72. Apesar desse acontecimento histórico em meados de 1970, não podemos deixar de citar que foi em plena época do regime militar no Brasil. Época que os programas, noticiários, artistas e rádios eram censurados. Os artistas expressavam suas opiniões de forma indireta e disfarçada, adaptando a sua linguagem. E houve a criação dos principais programas que percorrem até hoje o imaginário popular, com a estreia do Jornal Nacional, em 69, Fantástico e o Globo Repórter, ambos em 73, além de novelas, casos especiais, Globo Shell, Vila Sésamo e o padrão Globo de qualidade, que foi a primazia do videotape. Para quem não lembra, o videotape foi aquela fita de vídeo, bem fininha, com armazenamento analógico. Quem viveu essa época sabe do que eu tô falando. E sabe, Rafa, que nessa mesma década de 70 surgiu também novos autores na teledramaturgia, como por exemplo o Dias Gomes, o Oduvaldo Viana, a Janete Claire e o Braulio Pedroso. Teve muito folhetim, que para quem não sabe do que eu tô falando, é aquela novela de época em geralmente o pessoal assiste ali no horário das 6 na Globo. Tem bastante romance e bastante costume antigo, dá para assistir tomando aquele cafezinho. Alguns dos destaques criados por esses autores citados são Beto Rockefeller, Véu de Noiva, Irmãos Coragem, Selva de Pedra e os 2 programas de Dercy Gonçalves que ficaram marcados como Dercy Popular e Dercy de Verdade. Os temas de novelas, como também os temas de programa naquele tempo, eram divididos por horários diferentes. Sabemos então que o horário das 6 mostra um romance doce, baseado em adaptações de obras literárias. Já o horário das 7 é um horário mais leve, mais descontraído.
O horário das 8 se mantinha no conceito de principal e também o mais esperado da noite, com maior audiência e abordando assuntos polêmicos e também romantismo. Por último, não menos importante, o horário das 10, que se baseavam mais em produções experimentais relativa à comédia e também zombaria. E olha só como mudou ao longo do tempo. Hoje em dia nem tem mais novela às 10, e as novelas das 8 agora começam às 9, no nosso horário nobre nacional. E na década de 80, que é entrando agora no mundo, né, na década de 80, vamos conversar sobre um pouquinho sobre a popularização do controle remoto, o qual obteve surgimento em 1980, juntamente com a chegada dos vídeos cassete em 82, que era um aparelho eletrônico capaz de gravar e reproduzir imagens. Basicamente uma caixinha que rodava uma fita e nesse aparelho você podia pausar, acelerar para frente e voltar a gravação. As relíquias entendem bem desse assunto. Em 1981, o SBT entrou para o jogo. Eram diversos programas de auditório, entrevistas, comédias e competições como Domingo no Parque, Qual é a Música, O Brega, Programa Silvio Santos, Viva a Noite e Bozo. E enquanto tudo isso rolava, os programas que eram produzidos na gringa chegavam ao Brasil e tomavam conta das telinhas dos cidadãos brasileiros. Eu tô falando é delas, meu amigo, é das novelas mexicanas, daquelas cheias de drama, suspense, romance no ar. Mais tarde, em 1987, chegou os modelos da TV estéreo, porque antes dessa data, o som dos modelos da televisão saía só de um lado. E com a chegada desse novo formato, o som passou a sair do lado esquerdo e direito, dando mais clareza para os nossos ouvidos, né? É isso mesmo. Já nos anos 90, novas tecnologias surgiram, elevando a qualidade das imagens para um nível sem precedentes. Graças às telas de LCD, plasma e LED, os aparelhos se tornaram mais finos e elegantes. Em 1997, a Pioneer lançou as primeiras televisões de plasma no mundo, inaugurando uma nova era na experiência audiovisual. No ano seguinte, em 1998, presenciamos um marco histórico, a primeira transmissão da TV digital em alta definição, que ocorreu durante o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo. E em 1999, um momento pioneiro. Pela primeira vez, uma estação de TV, a Globo, passou a operar completamente em sistema digital, desde a captação das imagens nas ruas até a transmissão dos telejornais. Esses avanços revolucionaram a forma como vemos e interagimos com a televisão, moldando o futuro do entretenimento audiovisual. Nos anos 90, a televisão entrou em um período de divergência, trazendo diversas mudanças e novidades. Surgiu a segmentação dos canais com o advento dos canais pagos e a popularização do videocassete, permitindo aos telespectadores assistir aos seus programas favoritos quando quisessem. No SBT, as produções mexicanas ganharam grande popularidade. A TV Manchete se destacou pela irreverência de suas produções, como a novela Pantanal, que rivalizava com a TV Globo em termos de qualidade. Além disso, as novelas mexicanas se tornaram um fenômeno de audiência. Carrossel conquistou o público como a primeira versão da novela infantil. Esses foram tempos de mudança e diversificação na TV brasileira. E você que está acompanhando o nosso canal, continue sintonizado no Rádio em Foco, aqui pela Senac FM 93,4. Hoje estamos mergulhando na fascinante história da televisão. Isso aí, Edu. Deixe seus comentários na live no YouTube, no canal Júnior de Souza e opiniões nas nossas redes sociais. Estamos ansiosos para saber o que você pensa. Agora, Edu, antes da gente continuar, agora a gente vai para uma reportagem especial que a Gabi Castro preparou com a gente. Mas antes disso, a gente vai entrar na década de 2000 e vamos falar então sobre o que rolou, sobre quais foram os bofs, as fofocas. Vamos sim, Rafa. Vamos sim. Conta então, pra mim. Começou com a digitalização, trazendo uma revolução na forma como assistimos a TV.
A programação começou a se espalhar por sites, blogs, redes sociais e celulares. É o que chamamos de transmídia. Os reality shows começaram a bombar. O cinema e a TV começaram a se unir mais, com projetos como Doc TV, os documentários, que promoviam a TV pública. E essa foi uma década de muitas mudanças na televisão, não é mesmo, Edu? É isso mesmo, Rafa. Em 2016, durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, presenciamos um avanço tecnológico significativo com as primeiras transmissões em 8K. Foi tão significativo que eu errei até a palavra. E proporcionando uma qualidade de imagem impressionante aos espectadores. E em 2019, marcamos o fim da primeira etapa do desligamento do sinal analógico de TV no Brasil, abrindo caminho para uma nova era de transmissão de conteúdo televisivo. E, Rafa, você sabia que em 2024 foi anunciada a chegada da TV 3.0? Com a fase inicial de testes e a regulamentação em andamento, com previsão de ser concluída até 31 de dezembro deste ano. E em 2025, marcaremos o encerramento das transmissões de TV analógica no dia 30 de junho, dando lugar a uma nova era na forma como assistimos televisão. Sobre a TV 3.0, podemos esperar uma qualidade de imagem em 8K e mais possibilidades de interação com a programação, como compras, comentários também em tempo real. Isso aí, agora nós vamos para Gabi Ravanelli. Mais tarde, daqui a pouquinho, eu só quero concluir aqui, né? Que viagem incrível pelo universo da televisão que fizemos hoje, não é, Edu? É isso mesmo, Rafa. Aprendi muita coisa hoje. Que bom, é bom saber, né? Eu também aprendi muita coisa porque esse poderoso meio de comunicação tem um impacto incomparável, moldando ideias, influenciando culturas e até mesmo mudando nossa visão da realidade por meio de seus programas, né? Com apenas um clique no controle remoto, ou até mesmo no celular, a TV nos conecta com o mundo, trazendo para dentro de nossas casas experiências de forma instantânea. Hoje em dia, a televisão é um dos principais veículos de comunicação, presente na maioria dos lares brasileiros e com influência significativa em nossas vidas. Nossa, eu lembro até hoje, quando eu era menina, que a minha avó colocava TV Cultura pra gente assistir. Era muito legal, eu lembro direitinho. E a SBT também, o Silvio Santos, eu ficava ligando no número dele, mas ninguém me atendia. Que bacana, Rafa. É isso aí, Edu. E agradecimentos? No próximo programa a gente vai ter agradecimentos. E eu tô sabendo que a gente vai ter uma reportagem, é isso? É uma reportagem especial, né? Agora nós vamos para esporte com a Gabi Ravanelli. Rádio Senac. Muito bom dia, Rafa. Bom dia, Edu. E agora eu vou falar um pouquinho do esporte. Ontem tivemos algumas rodadas da Sul-Americana, né, que o Corinthians começou perdendo, mas falarei um pouco das rodadas que teremos hoje. Teremos Danúbio e Atlético Paranaense às 7 horas, Colômbia Unido com o Racing às 19 horas e o Bragantino e o Sport Luano também às 9 horas. E também teremos a Copa Libertadores com o Botafogo e o Universitário, Nacional do Uruguai e Deportivo Táchira, e o Chipapo e The Strongest. Continue na nossa programação e nos siga nas redes sociais. E agora, ficamos com a música Leão da Marília Mendonça.
Cortando aqui rapidinho, porque agora nós temos uma reportagem especial com a Gabriela Castro. Gabi, fala aí com a gente. Bom dia, Rafa, tudo bem? Estamos aqui diretamente da Biblioteca do Senac, a companhia da Laila Montenegro, que é a biblioteca. A gente vai contar um pouquinho sobre a semana de... Assim, Senac, então acontece não só aqui em Verão, acontece na rede toda, então todas as unidades estão com programações diferentes. A nossa programação aqui é bem voltada para o tema desse ano, que é literatura e música. Então a gente teve alguns shows, a gente está tendo roda de conversa, está tendo oficinas, e a gente tem também a feira de troca de livros, que é sempre trazer um livro de literatura e você troca por outra literatura. Lembrando que em bom estado, não pode ser livro religioso e nem político. Certo, Laila. E a feira vai até que dia? A programação e a feira, tudo vai até dia 27, no sábado. E no sábado, inclusive, a gente encerra com uma feira de troca de vinil e venda de vinil. Então, além disso também, a gente vai ter uma roda de conversa sobre o choro, né, a música, e algumas outras coisas no local, então vale a pena conferir. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre a programação de hoje? Que vai ter daqui a pouquinho uma oficina de carimbo, então estilogravura, carimbo, e depois a gente já teve hoje também o jongo, e amanhã a gente tem roda de conversa sobre a música chiclete, aquela música que gruda, e na sexta a gente encerra também a noite com um show da Rita Lee. Que legal, assuntos muito interessantes, pessoal. Fiquem ligados. Laila, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada. Sintonize 93,4 FM. Gente, que bacana. Obrigada, Gabi. E deixa eu agradecer rapidinho aqui o pessoal da produção e também da operação de mesa que correu atrás dessas informações para deixar o programa incrível para vocês hoje. Também quero agradecer ao nosso diretor de rádio, Arthur Júnior, que incentivou esse projeto maravilhoso e interessante. É isso aí, muito obrigada, gente. Obrigada, produção, obrigada, diretor. Agora, infelizmente, é hora de dar tchau por hoje, pessoal. Agradecemos demais por sua companhia no Rádio em Foco e fiquem ligados para mais novidades e muita música boa nos próximos programas. Tenham todos um dia sensacional. Um beijo! Rádio Senac. Leve o melhor da tecnologia japonesa com taxa zero em até 36 vezes. Isso porque a gente ainda não falou da supervalorização do seu usado. Garanta já o seu Nissan Sentra. Te esperamos aqui na Cical para fechar esse negócio. Avenida Dr. Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. Sua hora chegou. Taxa zero em até 36 vezes. Nissan Sentra. Cical é muito mais seu Chevrolet. Você já se imaginou saboreando um momento de refrescância única? A Coca-Cola traz para você essa experiência incomparável de sabor e alegria. Com a sua fórmula secreta e rara, a Coca-Cola refresca seus momentos. Seja um encontro com amigos ou em um dia de sol. Desfrute de cada gole gelado e sinta o sabor que une pessoas em todo o mundo. Coca-Cola, o sabor que refresca sua vida. Experimente. E se seu corte de cabelo fosse mais que uma simples mudança de visual? A Priflauzino apresenta o corte de cabelo com propósito. Em cada corte, uma jornada de autoconhecimento e renovação. Uma experiência mágica, uma fusão entre cuidado com os cabelos e a conexão com a natureza. Deixe seus cabelos serem as estrelas da sua jornada de beleza. Priflauzino, descubra a beleza além do espelho. Rádio Senac.